Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre computadores quânticos. E para ajudar a gente a entender o que isso tem a ver com a sua segurança, está aqui Marcos Neme, que é diretor da RSA Security para o Brasil e Conisul. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Nossa conversa de hoje se baseia num artigo da Technology Review, escrito pelo Patrick Howell O'Neill, que se chama A Busca por uma Encriptação à Prova de Computadores Quânticos acaba de dar um salto. Ela fica na seção de Cybersecurity. Ele começa falando sobre o fato dos computadores quânticos poderem fazer da encriptação algo do passado, em função da sua capacidade de processamento. Mas 15 concorrentes estão tentando provar o que é preciso para que se proteja os dados dentro desse contexto. O artigo menciona diversos sites e apps que têm conteúdos encriptados, assim como segredos de governo, inclusive, e o quanto os computadores quânticos têm capacidade de processamento para quebrar a segurança desses ambientes muito rapidamente. Os computadores quânticos são diferentes porque eles não se utilizam do sistema binário. E essa estrutura dá para ele uma capacidade de processamento, evidentemente, com diversas outras características físicas, inclusive, que é realmente muito grande, e em ataques de força bruta, ele tem uma capacidade de resolver qualquer questão muito rapidamente. E aí pegam o depoimento de Justin Moody, do NIST. O NIST é o National Institute of Standards and Technology, e o NIST lançou uma competição em 2016 para desenvolver novos padrões de criptografia. Foi uma longa corrida, eram 69 players, agora são 15, que desenvolveram uma criptografia que, por enquanto, está sendo chamada de lattice-based, mais ou menos uma criptografia baseada em treliças, numa tradução livre, que é um grid com bilhões de combinações possíveis. Ele lembra da supremacia quântica anunciada pelo Google, que resolveu em 200 segundos um problema que um computador clássico levaria 10 mil anos. E aí a gente está ainda há mais de uma década de colocar os computadores quânticos no nosso dia a dia, mas a gente precisa que essa estrada seja percorrida já com determinados critérios e demandas, restrições atendidas. O artigo termina com um depoimento de um engenheiro da IBM, que também é finalista do prêmio, do NIST, onde ele fala que, se nada acontecer por um período muito longo, as empresas vão esquecer o hype e implementar o que existe de mais simples até que sejam confrontadas com essa realidade de uma maneira muito mais complexa em 30 anos. Vou começar perguntando para o meu amigo Carlos Aros. Amigo Aros, se você tivesse capacidade de processamento à sua disposição, computador quântico, que problema você resolveria? Nossa, a fila é gigantesca, não é? Se for levar em conta só as dores de cabeça do cotidiano. Mas eu acho que a humanidade tem que usar isso para outras coisas que não os meus pequenos dilemas do dia a dia. Agora, André, o grande lance sobre os computadores quânticos e tudo mais é que eles estão naquela caixa, né, os compartimentos da nossa vida, eles estão naquela caixa das grandes promessas que geram uma série de reações entusiasmadas das pessoas, sobretudo aquelas que são entusiastas da tecnologia. E eu me lembro que quando o Google fez o anúncio sobre a resolução do problema e tudo mais, e aí foram feitos, enfim, vários movimentos aí de marketing e tudo mais para mostrar o que havia sido feito, todo mundo ficou projetando o que poderia ser, inclusive os teóricos da conspiração e aqueles que gostam de se apresentar como cavaleiros do apocalipse e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ficar preocupado
mas gosto de focar no aspecto positivo. Você mencionou aí a questão de segurança e todos os aspectos que a gente precisa observar. E aí eu queria perguntar já pro Neme o seguinte: a gente ainda está longe de ter no nosso dia a dia, vamos colocar entre aspas esse dia a dia, a utilização dos computadores quânticos. Mas as empresas já estão se preocupando para fazer a mecânica reversa e usar esses mesmos computadores que podem abrir todas as chaves do mundo para criar chaves mais poderosas ainda. Em que pé está a discussão sobre segurança quando o assunto é computação quântica, Neme? Muito bom, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, André e Rafael. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um assunto espetacular, principalmente para aqueles que amam tecnologia e criptografia e segurança, né? Para responder a sua pergunta, Carlos, eu vou querer dar um passo atrás, só para explicar um pouco para os ouvintes aqui como é que funciona a criptografia de uma maneira geral, né? A criptografia de chave pública, né, de modelo tradicional, e o próprio artigo diz sobre isso, explica sobre isso, ele é utilizado, ele utiliza a matemática para codificar dados, né, desbloqueando os dados, para aqueles dados que a gente consiga ter a chave para desbloqueá-los, né, ou até poder descobrir essas chaves. E em vez disso, a criptografia, ela como está baseada em rede, ela usa grandes e enormes aí, bilhões de mecanismos individuais em várias dimensões. E quebrar o código de uma chave significa ir de um ponto para o outro, né? O que essencialmente, uma maneira assim, a gente olhando de maneira geral, tradicionalmente, é quase que impossível, a menos que você conheça o caminho que você vai levar de um ponto ao outro, né, matematicamente falando. Agora, quando a gente começa a entender que empresas, né, você comentou da Google, né, que ela fez aquela a notícia que ela conseguiu resolver um problema em poucos segundos, onde esse mesmo problema, numa utilização de computadores tradicionais, poderiam levar algumas milhares de anos. A gente começa a perceber, e eu também sou muito fã do lado positivo das coisas, mas temos que estar preocupados com a área de segurança. E muitas das coisas que a gente faz online, todos os dias, são protegidos por criptografia. Até para que ninguém possa espionar, aí tem a privacidade, né? Cada um tem o seu dia a dia, a privacidade de dados. Então, os serviços bancários, por exemplo, online, mensagens que você troca com seus amigos, eles utilizam criptografia entre si. Até segredos de governo. Então, mas o lado positivo e isso sempre aconteceu, não é uma coisa nova. Eu tenho participado de alguns eventos de segurança mundiais e vejo professores de várias entidades que estudam isso há muitos anos, criptografia, e eles sempre estão procurando alternativas. Então, quando a gente começa a falar, puxa, computação quântica vai quebrar os códigos, quebrar a segurança, eles já estão olhando alternativas. Então, isso é um lado positivo, porque essas conversas geram inovação, elas geram uma conversas que nós podemos olhar o lado positivo e, ao mesmo tempo, não esquecer de que é importante também ter atenção das questões de segurança que isso pode trazer. Como, por exemplo, será que essa quebra de uma chave utilizando computadores quânticos vai conseguir acessar algum dado privado ou trazer alguma vulnerabilidade para o usuário ou para um cidadão? Então, são questões que a gente começa a pensar nelas, e isso gera inovação, porque você começa a trabalhar em soluções para adequar essa nova tecnologia, esse novo conceito. Tem uma coisa interessante nessa discussão, eu sempre, quando penso do lado mais pessimista, vamos dizer assim, de alguém dominando essa tecnologia e usando essa tecnologia para o mal, eu não consigo imaginar num primeiro momento vamos chamar assim, um bandido comum. A gente tem que lembrar que computador quântico
é um trambolho, né? Quem não conhece, nunca viu às vezes acha que é igual a um computador que a gente tem em casa, um notebook ou um PC, e não é. A física quântica trabalha de uma outra forma, o computador quântico precisa de estabilidade, toda essa parte mais física é extremamente sensível à temperatura, a variações do ambiente, então é um trambolhão mantido sob refrigeração, e só grandes empresas hoje detêm esses computadores quânticos. Vocês citaram aí Google, tem a IBM também no páreo. Sim. Então eu imagino que num primeiro momento, vamos dizer assim, um hacker tradicional que hoje já atua tentando quebrar, invadir sistemas de empresas e bancos, ele não teria acesso a essa tecnologia. Então me preocupa, num primeiro momento, muito mais o uso, por exemplo, de governos ou de empresas mesmo, tentando usar esse sistema para furar ali, invadir a privacidade e usar isso de uma forma maliciosa. Me corrija se eu estiver errado, Marcos, mas eu queria saber assim, quando que esse poderio estaria na mão de alguém comum, vamos dizer assim? É um bom ponto, Rafael. É claro que computadores quânticos hoje não são disponíveis a todos, né? São grandes empresas, grandes corporações, governos que investem muito nessa tecnologia para o bem, né? Vamos acreditar sempre que é para o bem, né? Para você ter a inovação das tecnologias, de novos produtos, né? Porque produtos saem dessas inovações. Claro que cidadãos comuns e até os hackers, fraudadores, não deveriam ter acesso a esses computadores. E por esse mesmo motivo que essas grandes corporações, além de investirem na tecnologia em si, da computação quântica, né, desses trambolhos que você comentou, e do ambiente físico, eles precisam também investir na segurança digital para acesso a esses computadores, porque eles estão conectados, eles estão em rede, eles precisam estar em rede para terem o funcionamento eficiente. E isso gera, e por eles estarem conectados em rede, eles precisam, as grandes empresas precisam cuidar dos acessos a esses computadores, a essa tecnologia. E aí que está um grande ponto. Como é que essas empresas estão tratando essa segurança digital de acesso a esses computadores? Eu posso dizer assim, dessa maneira. Então, da mesma maneira que existe uma preocupação física, a preocupação digital de acesso a essas tecnologias, ela precisa também ser abordada pelas empresas e pelos governos. E a referência aí é um debate que a gente até discutiu aqui recentemente, sobre os limites para as aplicações de inteligência artificial, né? A gente está assistindo a uma evolução muito acelerada das aplicações dessas tecnologias. A gente tem visto cada vez mais empresas adotarem ferramentas que incorporam, não é, recursos de inteligência artificial, governos também, uma escalada disso, não é, com o uso de dados agora durante a pandemia, e a falta de parâmetros, limites para essa utilização. A gente está falando de algo num cenário potencialmente parecido, considerando que, à medida que o tempo passa e que os custos para viabilizar uma tecnologia se barateiam, você começa a ter uma utilização mais intensa dela, né, Nene? Exatamente. A inteligência artificial, o objetivo de um sistema que utiliza a inteligência artificial é executar essas funções que, em caso de um ser humano fosse executar, seriam considerados inteligentes. E é um conceito amplo, porque ela recebe várias definições, vários fornecedores, fabricantes, vários estudiosos do assunto falam sobre inteligência artificial, e isso também faz com que as tecnologias passam a ter um poderio, e ainda mais utilizando computadores quânticos para acelerar resultados do que entra, para poder ter um resultado com mais acuracidade do que está se tratando. Inteligência artificial, ela é fundamental nessa discussão, e eu acredito que esses mecanismos de softwares que eles utilizam, até a capacidade de aprendizado de máquina, né, o pessoal fala de machine learning,
junto com inteligência artificial, e imagina esses dois conceitos sendo trabalhados por computadores quânticos. Seriam potenciais processos para que a gente consiga ter consolidação e interpretar bilhões de dados muito rápido. Então, existe precisamos ter essa preocupação com relação à utilização disso, mas ao mesmo tempo vamos olhar para as coisas boas, né? Até para criar mecanismos tecnológicos para garantir a proteção das pessoas, garantir a proteção dos governos, dos cidadãos, né, dos dados privados das pessoas e do mundo digital. Eu acho que esse é o grande valor que eu leio sobre esses assuntos. Quando eu leio sobre esses assuntos, é esse o grande valor que, quando as pessoas estão procurando tecnologias novas, inovando, utilizando machine learning, inteligência artificial e toda essa computação quântica para o bem, né? Inclusive interferindo numa produção agrícola, interferindo no dia a dia, como que aquele tomate vai chegar saudável na casa de uma pessoa, né? Por que não utilizar toda essa computação com segurança para esse fim, esse fim que é no nosso dia a dia? Então, quando o Carlos comentou lá no início, poxa, é muito individualista a gente pensar no nosso dia a dia, mas sim, são as pequenas coisas do nosso dia a dia que essas tecnologias influenciam e vão influenciar. E isso é maravilhoso quando a gente começa a falar de tecnologia, de segurança e esses assuntos que a gente está conversando aqui. Agora, Neme, eu gosto muito de uma analogia assim, para ilustrar o potencial de processamento da computação quântica, que é comparar os estados clássicos e os estados quânticos. Quando a gente olha para os estados clássicos, a gente imagina um círculo desenhado num papel, e aí esse círculo pode estar pintado ou não pintado, ali vazado, só o desenho do círculo. Isso é um bit, ligado ou desligado. Esses dois são os estados clássicos, que é o que o computador usa para representar tudo que a gente tem de tecnologia hoje em dia. Quando a gente olha para os estados quânticos, ao invés de imaginar um círculo, a gente vai imaginar uma esfera, e ao invés de imaginar ligado e desligado, a gente vai imaginar diversos pontinhos ali dentro daquelas esferas e todas as ligações possíveis entre esses pontinhos. Ao invés de a gente ter bits, a gente vai ter qubits, né, que são as medidas elementares, a medida básica da computação quântica. E aí, em termos de capacidade de processamento, uma máquina de estados, você tem ali n qubits e 2 elevado a n caminhos possíveis, o que mostra a diferença potencial entre uma máquina que entende estados quânticos e uma máquina que entende estados clássicos. Uma você vai ver diante de um determinado da unidade mínima de processamento. Você vai ter 2 alternativas, ligado ou desligado. No outro você vai ter 2 elevado a n, onde n é igual ao tamanho da esfera. E aí o tamanho da esfera está associado à capacidade de processamento mesmo do computador quântico, e aonde está a briga. O computador da Alphabet, dona da Google, que se colocou ali como a supremacia quântica até o momento. Quando a gente tem uma briga, imaginando as questões de segurança, a gente tem ali uma briga entre um computador quântico de um país, e a gente tem visto a guerra cibernética cada vez mais na pauta do mundo, com computadores que interferem, que enxergam o estado clássico, é uma briga, uma potencial avaliação de quebrar uma senha ou de processamento, de rivalizar em processamento, que é absolutamente desigual. É claro que, em função do custo, a gente não vai ver computador quântico na casa de um hacker qualquer, mas a gente pode ver computadores quânticos na casa, vamos dizer assim, de um governo qualquer. Se por um lado a gente tem sim a capacidade de
potencializar tudo que diz respeito a machine learning, tudo que diz respeito a processamento de dados, a capacidade de processamento em geral. Por outro, a gente tem sim uma ameaça no que diz respeito à segurança, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ela é mais oportunidade ou mais ameaça nesse momento? Muito bom, André. Voltando no conceito que você muito bem explicou, a física quântica, né? A física quântica, o estado quântico, ele se refere a um sistema isolado. Perfeito, né? Você comentou aí. Né? Um estado quântico ele fornece várias distribuições de probabilidades para que cada valor, quando observado, seja um resultado de uma medida possível nesse sistema todo que a gente está colocando, de uma maneira isolada, né? E o conhecimento desse estado quântico, e claro, incluindo aí várias regras, sistemas, influências de inteligência artificial, de machine learning, e no próprio tempo que isso se processa, tudo pode se voltar como resultado daquela própria análise daquele estado isolado. Agora, respondendo a sua pergunta, claro que um hacker não vai ter acesso e não vai ter condições de ter um computador quântico em sua casa, mas um governo pode ter, na casa do governo pode ter. Mas quando a gente começa a olhar de maneira isolada esse poder, cada vez mais, né, e como a gente vê a guerra cibernética, e ela existe, não é mais algo que a gente só vê e assiste em filmes, né, mas sim é algo que existe, onde existem espionagens, né, entre países, entre governos, entre organizações querendo descobrir alguma coisa confidencial em relação a mercado. E quando essa computação quântica utilizada de maneira isolada, olhando toda a questão de machine learning, e ela começa a se conectar e analisar todas as outras redes, isso pode gerar um problema. Você imagina vários computadores quânticos se conectando com condições de inteligência artificial, com aprendizado de máquina, onde o ser humano passa a ser não o responsável principal. A máquina pode passar aí, nesse momento, o grande artista, né, o principal fator, o principal responsável pela análise de tudo que pode acontecer no mundo. Existe sim a preocupação onde... A tua pergunta, só repete a tua pergunta, o finalzinho da tua pergunta, André. Será mais oportunidade ou mais ameaça nesse momento? Sim. Bom, nesse momento, existe sim a preocupação que gere mais ameaças do que oportunidade. Porque quando a gente não começa a trabalhar e dar atenção à maneira como essas máquinas, esses computadores quânticos se conectem, talvez com esse aprendizado de máquina e essa inteligência artificial que cada vez esses computadores quânticos vão utilizá-los, passa a ser uma ameaça para o lado humano. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas e muitas empresas do lado do bem estão olhando para esse assunto também, né? E quando olham para esse assunto, certamente vão dar atenção onde o ser humano precisa ser o centro dessa questão e não a máquina, né? A máquina ela precisa responder aquilo que o ser humano quer e não o que a máquina ela precisa ou ela entende que seja necessário para o nosso mundo. Isso é o que eu entendo, André, respondendo a sua pergunta. Legal. Esse é um tema que é quase tão complexo quanto explicar o que é um computador quântico. Definitivamente é difícil enxergar essa coexistência. A gente vai ter trabalho para fazer esse universo funcionar dos computadores com os estados binários e os computadores quânticos
coexistindo em redes, em chaves geradas por um, processadas por outro, enfim. É um ambiente que vai ganhar em complexidade, vai ser divertido. Vamos gravar outros podcasts para explicar esse assunto com certeza. Vou virar a chave aqui, perguntar pro meu amigo Rafael Coimbra o que ele trouxe de notícia pra gente, mas antes quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Eu tô de olho numa batalha virtual que está se transformando numa batalha real, com briga na justiça, briga econômica. Tô falando do Fortnite, um dos jogos mais famosos do mundo, que é produzido pela Epic Games, e nesses dias a Epic Games anunciou que está processando a Apple. Começou o seguinte, o Fortnite roda tanto pela plataforma e pela loja da Apple, né, o iOS e a App Store, quanto pela plataforma do Google, né, o Android e a Google Play, que é a loja do Google. O que acontece? Quem está acompanhando a gente aqui na MIT Technology Review deu uma olhada no que aconteceu recentemente, uma grande discussão envolvendo CEOs dessas grandes empresas, como Google, Apple, Facebook e Amazon, em que o governo norte-americano, os congressistas, estão investigando essas empresas de práticas anticompetitivas. Uma dessas práticas anticompetitivas, monopolistas, diz respeito a como funcionam essas vendas nessas lojinhas. Essas plataformas, tanto da Apple quanto da Google, cobram, elas permitem que os desenvolvedores fabriquem seus aplicativos, vendam seus aplicativos nas lojas, mas elas cobram uma taxa de comissão, vamos chamar assim, para que isso seja vendido lá. Geralmente entre 15% e 30%. E vale para todo mundo, inclusive para a Epic Games, que é a produtora do Fortnite. Acontece que a Epic Games está reclamando, não só ela, como várias outras empresas, dessa taxa. Acham essa taxa abusiva, acham que Google e Apple são parte de um monopólio. E aí, o que a Epic Games fez? Tentou dar uma pernada na Apple. Começou a vender o jogo por fora. Você ia lá na lojinha do Fortnite, comprava o jogo e tinha acesso por dentro do sistema da Apple. A Apple, obviamente, não gostou nada disso, até porque não é permitido, e baniu o jogo. Foi uma coisa assustadora, uma repercussão nas redes sociais, e a Epic Games, por sua vez, processou a Apple. A Google logo depois também baniu o jogo da sua loja, só que no sistema Android tem uma flexibilidade maior ali, eles estão conseguindo ainda vender o jogo por fora para quem quer usar Google. Resumo da história, a gente vai ver daqui para frente se esse movimento vai crescer. Começou com uma empresa grande, e eles fizeram até uma propaganda lembrando o clássico comercial de 84 da Apple, onde justamente a Apple reclamava do monopólio das outras empresas, incluindo a IBM. Eles fizeram uma propaganda incitando as pessoas a entrarem nessa briga, né? Então sair da briga do mundo dos games e ir para a briga real e pedir essa, entre aspas, quebra de monopólio. Se a coisa crescer, vai ficar complicado, né? Por um lado, a Apple tem sua razão, porque ela disponibiliza aquela plataforma, entra quem quer, as regras estão lá. Por outro lado, os desenvolvedores acham que perdem dinheiro, vendas, e o consumidor acaba pagando mais caro porque tem que pagar essa comissão. Eu estou de olho nessa batalha digital que está acontecendo nesse exato momento. A Apple pedir um mundo mais aberto é engraçado, né? Curioso. Você ia dizer exatamente a mesma coisa, cara. Eu ia dizer, nossa, como esse mundo é irônico, não é mesmo? Não é, cara. A Apple tá pedindo um mundo mais aberto, onde a gente vai parar, bicho. Não, que loucura. Não é? Carlos Aros, você tá de olho em quê, meu amigo? Eu tô de olho numa outra briga, e dessa vez agora extrapolando o mundo da tecnologia, mas que nasce por causa de uma disputa entre o governo americano e a China, e que tem como principal agente aí o WeChat, não é? Essa discussão que envolve o banimento do aplicativo nos Estados Unidos e que já está gerando muita dor de cabeça para as empresas norte-americanas, né? O governo
está sendo pressionado. O Wall Street Journal vem noticiando as conversas entre os executivos de algumas empresas americanas e representantes da Casa Branca. E aí, para citar algumas empresas, a Apple, que acabamos de mencionar aqui, mas a Ford, a Disney, Walmart, enfim, são várias empresas que estão se manifestando. Elas estão muito preocupadas com os efeitos não é, dessa ordem executiva aí do Trump que mira o WeChat. São várias empresas procurando a Casa Branca e manifestando a preocupação. Eles dizem, olha, pode haver um efeito rebote, isso pode acabar gerando o rompimento de negócios que essas companhias têm com a China. Isso pode gerar reflexos econômicos importantes para a economia dos Estados Unidos, na medida em que essas empresas têm uma presença global. Isso já havia sido manifestado individualmente pelas fornecedoras de chips, por causa da impossibilidade de fornecer peças para a Huawei e outras indústrias chinesas. Nos últimos dias, a Huawei anunciou que não tem mais chips para desenvolver aparelhos a partir da metade de setembro. A Qualcomm levantou a mão e disse assim, olha só, Trump, nós estamos sendo prejudicados, quero poder vender os chips para a Huawei, eles são grandes compradores, representam uma porção importante do mercado. A Apple pode ter uma queda significativa na receita se perder entrada no mercado chinês. Ou seja, cada uma das companhias americanas tem motivos de sobra para fazer com que essa discussão, essa guerra entre o Trump e a China não caia nesse terreno. Parece simples, mas é muito, muito, muito minado, que pode acabar implodindo relações comerciais dessas empresas. E aí agora, várias companhias, não só de tecnologia, já dizendo que podem se tornar alvos de uma retaliação chinesa. E aí, claro, todas elas não estão preocupadas com o WeChat. Algumas delas, inclusive, poderiam muito bem seguir sem a existência do WeChat nos Estados Unidos. A grande questão é o que os chineses podem fazer como resposta. E aí, claro, existe também negócios que algumas dessas empresas têm com o próprio WeChat. O iPhone poderia se tornar menos atraente para o público chinês se não pudesse disponibilizar na App Store o aplicativo, que é um super app e que tem ali a predominância no mercado chinês. Então, as peças nesse tabuleiro aí estão mais do que bagunçadas. Agora tem executivo de empresa americana que não dorme pensando qual será a próxima ordem executiva do Trump contra os chineses. E é engraçado que isso tudo... hoje a gente fez um podcast com muitas brigas. A briga do Fortnite, a briga da Apple e a briga entre os governos. E esses assuntos eles vão se tocando, porque tecnologia é cada vez mais um tema que está na pauta das nações. E é inevitável que retaliações, parcerias e alianças, todos esses movimentos que nós vemos acontecendo naturalmente no mundo físico, que isso aconteça no mundo digital também. Meus amigos, Rafa, considerações finais? Queria convocar todo mundo que está nos ouvindo a entrar no nosso site, porque lá não é um ambiente de batalha, é um ambiente de paz, e tem textos interessantíssimos, inclusive um que eu recomendo para quem curtiu esse tema, explicando como funciona a computação quântica, meio que um beabá ali para você adentrar nesse debate com a gente, além, obviamente, dos nossos podcasts, dos artigos dos nossos colunistas, tá tudo lá em mittechreview.com.br. É isso. Semana que vem tem mais, Carlos Aros. Semana que vem tem mais. E André, eu preciso só fazer um alerta. Esses dias alguém me perguntou, eu não sei se foi no Twitter ou se foi no Instagram, mas me perguntou assim, como é que eu faço para ouvir? Foi no Instagram, porque eu compartilhei por lá.
Como é que faz para ouvir as edições do podcast da Technology Review? Então é só seguir a gente no Spotify, mas existe um outro caminho também muito simples, lá pelo nosso site, mittechreview.com.br, na aba podcasts. Mas a gente publica também tudo nas nossas redes sociais, que é o @MIT_TechReviewBR. Mas a dica de amigo é para seguir a gente lá no Spotify, porque aí você recebe as atualizações que a gente de cada episódio publicado, enfim, você fica por dentro do que está rolando. O melhor de tudo, na verdade, é seguir @MIT_TechReviewBR em tudo o que você tiver à sua mão. Um abraço, André Miceli, um abraço, amigos. É isso, um abraço, Rafa Coimbra, um abraço, Carlos Aros e Marcos Neme, diretor da RSA Security para o Brasil e Cone Sul. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado a vocês, amigos. Valeu, Neme. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.